Então aqui temos dois exercícios sobre máximos e mínimos, um pouco mais complexos, mas que vão servir para explicar alguns detalhes sobre a metodologia que usa a derivada primeira e a derivada segunda. Então, o primeiro exemplo, y igual a 2 menos a raiz cúbica de x menos 1 elevado ao quadrado. Então, vamos, para facilitar o processo de derivação, reescrever isso na forma 2 menos x menos 1 elevado a 2 terços. Muito bem. Então, já vimos que o primeiro passo é sempre determinar a derivada primeira. Então, y' a derivada de 2, 0. Agora, menos 2 terços, que é o expoente, utilizando aqui a regra da função composta e a derivação da função potência. Menos, que veio deste menos, 2 terços vezes x menos 1 elevado a 2 terços menos 1, que é menos 1 terço. E a derivada de x menos 1 é igual a 1. Então, vezes 1, utilizando agora a regra da derivação da função composta ou regra da cadeia. Muito bem. Então, y' é menos 2 sobre a raiz 3 vezes a raiz cúbica de x menos 1. Então, ponto crítico para y' igual a 0. Não existe x tal que f' de x seja igual a 0. Vejo que não há ponto que torne esta derivada nula. Por outro lado, y' inexistente, para o denominador igual a 0, eu tenho um ponto que torna a derivada inexistente para x igual a 1. Portanto, x igual a 1 implica f' de 1 não existe. Portanto, a função não é derivável em x igual a 1. Então, esta expressão aqui, este resultado me permite afirmar, inclusive, en passant. Então, isso aqui é um parênteses, certo? A função não é derivável em x igual a 1. Tentei determinar um valor de f' de 1 e não consigo porque implica numa divisão por 0. Então, como vou saber a natureza desse ponto x igual a 1? Vou fazer o estudo do sinal. Estudo do sinal da derivada. Então, estudo do sinal de y'. Então, eu ponho aqui menos 2, uma constante negativa, 3 vezes a raiz cúbica de x menos 1, é o meu denominador, combinando numerador menos 2 com denominador 3 vezes a raiz cúbica de x menos 1, eu tenho a derivada. E agora vou colocar os meus pontos críticos, que é um ponto só, x igual a 1. Menos 2 é sempre negativo. 3 vezes a raiz cúbica de x menos 1. Então, raiz cúbica de x menos 1, negativo, positivo. Então, esquerda de 1, desculpe aqui, mais 1. Este ponto é mais 1. E não menos 1, perdão. Então, à esquerda de mais 1, a derivada é negativa, enquanto à direita ela é positiva. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Portanto, o ponto x igual a 1 é um ponto de cresce para depois decrescer.
mais cresce menos decresce. Então é um ponto de máximo. Perfeito? Então, este estudo do sinal, mostrando que da esquerda para a direita o sinal da derivada passa de mais para menos, me permite concluir que este ponto é um ponto de máximo. Mas me sinto na obrigação de observar, isto vai surgir de novo adiante. Observação. Quando formos traçar o gráfico, se f' de x0 é igual a zero, o meu máximo é suave, ou seja, a minha derivada vai variando suavemente e ela é arredondada desse jeito, ou caso de máximo ou caso de mínimo. Mas se f' de x0 não existe, então a minha derivada, meu gráfico vai ter uma ponta, ou seja, gráfico com quina, certo? Neste caso, se f' de x0 não existe porque deu uma divisão por zero, então a tangente ainda por cima é vertical. Se f' de x0 não existe porque o valor à esquerda e à direita são diferentes, dependendo se é mais e menos infinito, eu vou ter este caso de tangente vertical. Mas veja o caso de módulo de x. A tangente vai ser menos 1 de um lado e mais 1 do outro, certo? Mas vai formar uma quina do mesmo jeito. Então, se a derivada primeira não existe, quer seja porque dá infinito, quer seja porque os valores à esquerda e à direita são diferentes, o gráfico vai possuir uma quina. Ao passo que, se a derivada primeira, a condição necessária que deu o meu ponto crítico, foi derivada igual a zero, então a tangente vai ser horizontal e o gráfico vai ser uma curva que varia suavemente, sem quinas. Perfeito? Vamos voltar a isso ainda. Vamos então para o segundo exercício. Então vejamos o nosso segundo exemplo, y igual a x² menos 3x mais 2 sobre x² mais 3x mais 2. Muito bem, então isto é um quociente e eu já sei que para determinar os pontos extremos eu preciso primeiro derivar uma vez, ou seja, eu primeiro preciso saber quem é a minha primeira derivada. Esse é o meu primeiro passo, essencial qualquer que seja a metodologia que eu vá adotar. Então, isto é um quociente, U é o numerador, V é o denominador. Logo, a nossa derivada primeira é U' 2x menos 3 vezes V, x² mais 3x mais 2, menos U, x² menos 3x mais 2, vezes V', 2x mais 3, dividido por V ao quadrado. x² mais 3x mais 2 elevado ao quadrado. Então, agora eu já posso desenvolver o numerador. 2x ao cubo, 2x vezes 3x mais 6x ao quadrado, 2x vezes 2 mais 4x,
menos 3 vezes x ao quadrado menos 3x ao quadrado, menos 3 vezes 3x menos 9x, menos 6, menos um outro parênteses que resulta desta multiplicação. Então, 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 6x ao quadrado menos 9x mais 4x mais 6 dividido por x ao quadrado mais 3x mais 2 elevado ao quadrado. Eu aproveito para mostrar que esta equação do segundo grau tem duas raízes, x1 igual a menos 1, x2 igual a menos 2. Logo, se eu sei as raízes reais desta equação, eu posso reescrever este polinômio mais 3x mais 2 como sendo o produto, ou seja, eu vou fatorar na forma de um produto, onde cada fator é x menos o valor da raiz. Como uma raiz é menos 1, um termo passa a ser x mais 1 e o outro termo x mais 2. Logo, meu denominador é x mais 1 elevado ao quadrado, x mais 2 elevado ao quadrado. Então, aqui fechou o meu parênteses. Agora eu observo que todas as vezes, devido a este sinal menos, que aqui está, todos os termos que possuírem sinais iguais, e claro, forem iguais também em grandeza, eu vou poder simplificar. Então aqui eu vejo que é mais 2x ao cubo, mais 2x ao cubo. Mas por que eu estou cancelando se eles têm o mesmo sinal? Porque fora tem um menos, fora do parênteses. Então, mais 4x, mais 4x, menos 9x, menos 9x. Agora eu vejo mais 6x ao quadrado, menos 6x ao quadrado, não vou simplificar. Menos 3x ao quadrado, mais 3x ao quadrado, não vou simplificar. E menos 6 com mais 6 também não simplificarei. Então agora eu posso finalmente escrever a minha derivada primeira como sendo 6x ao quadrado menos 3x ao quadrado, 3x ao quadrado. E aqui a mesma coisa. Então, 6x ao quadrado menos 6, menos 12, sobre x mais 1 ao quadrado, x mais 2 ao quadrado. Então, isto é 6 vezes x ao quadrado menos 2, x mais 1 ao quadrado, x mais 2 ao quadrado. Portanto, agora eu posso identificar os meus pontos críticos. Então, y' é igual a 0 para x ao quadrado menos 2 igual a 0, de onde eu retiro x1 igual a menos raiz de 2, x2 igual a raiz de 2. Y' não existe para os zeros do denominador. Para x mais 1 ao quadrado igual a 0, x3 igual a menos 1. X mais 2 ao quadrado igual a 0, x4 igual a menos 2. Então eu já tenho os meus pontos críticos, já estão alinhados aqui. Eu já determinei os 4.
Então, agora eu observo que isto é um quociente. Então eu vou transformar o numerador em produto e o denominador já está transformado em produto. Então vamos lá. Vou colocar aqui o primeiro termo, que nada mais é do que x mais raiz de 2, que vem desta raiz aqui. O segundo, x menos raiz de 2, que vem desta raiz. O terceiro, x mais 1 elevado ao quadrado, que vem deste fator. E o último, x mais 2 elevado ao quadrado, que vem deste fator. Combinando os quatro, finalmente eu vou conseguir a minha derivada primeira. E agora eu vou alinhar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, as minhas raízes. Então aqui eu tenho menos 2, depois eu tenho menos a raiz de 2, depois eu tenho menos 1 e depois eu tenho mais a raiz de 2. E agora eu vou começar a fazer o estudo do sinal de parcela, aliás, fator por fator. Porque eu não posso fazer o estudo do sinal da derivada por completo. Então eu faço, a técnica é fazer separadamente o estudo do sinal de cada contribuição da derivada primeira. Primeira contribuição, x mais raiz de 2, uma vez que x ao quadrado menos 2 nada mais é do que quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, é o produto da soma pela diferença. Então aqui eu tenho x mais raiz de 2, x menos raiz de 2. Então, este termo eu coloquei aqui e este termo eu coloquei aqui. Muito bem, x mais raiz de 2. Reta crescente que se anula em menos raiz de 2. Então, a esquerda de menos raiz de 2 é negativo, porque está abaixo do eixo do x. E a direita de menos raiz de 2 é positivo. Então, vou procurar aqui meu menos raiz de 2 na linha onde se encontra, na mesma linha onde se encontra x mais raiz de 2. Que tem por raiz menos raiz de 2. Então, aqui está o meu menos raiz de 2. Eu cheguei à conclusão de que a esquerda é negativo, portanto, menos e menos. E a direita positivo, então é mais e mais. Segunda linha, x menos raiz de 2. Então vamos lá. X menos raiz de 2 também é uma reta crescente que se anula em mais raiz de 2. Então a esquerda de raiz de 2 negativo, a direita de raiz de 2 positivo. Então aqui está x menos raiz de 2, vou procurar o raiz de 2, cheguei à conclusão que a esquerda é negativo. Então menos, menos, menos e menos. E aqui, logicamente, mais. X mais 1 elevado ao quadrado, apesar de se anular em menos 1, é sempre positivo, porque está elevado ao quadrado. Então, qualquer número real elevado ao quadrado também dá um número positivo, quer ele seja negativo ou positivo. Então, aqui eu vou colocar todas as contribuições positivas. E a mesma coisa, a contribuição de x mais 2 ao quadrado. Apesar de se anular em menos 2, também, por estar elevado ao quadrado, será sempre positivo. Pelo mesmo motivo, qualquer número real elevado a uma potência par vai dar um número
positivo, quer ele seja um número negativo ou positivo. Então, mais, 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 mais e mais. E finalmente, vou combinar todos eles. Então, menos, com mais, mais. Menos, com mais, mais. Mais, com mais, menos. Mais, com mais, menos também. Mais, com mais, mais. Então agora eu posso finalmente observar esta linha. Quem é esta linha? É exatamente o estudo do sinal da derivada primeira. Então eu vejo aqui menos 2. Vamos colocar aqui uma outra cor. Então menos 2. Menos 2 é este par de colunas. Então eu vejo que não há variação do sinal para menos 2. Portanto, x igual a menos 2 é ponto de função crescente. Porque o sinal não muda e se mantém positivo. X igual a menos raiz de 2. X igual a menos raiz de 2. Então, agora, este par de colunas. Então, eu vejo que a derivada muda o sinal de mais para menos. Portanto, x igual a menos raiz de 2 é ponto de máximo. Por que mesmo máximo, professor? Porque, olhe, a figura típica do máximo, primeiro cresce, derivada positiva, para depois decrescer, derivada negativa. Portanto, da esquerda para a direita, o sinal troca de mais para menos. Portanto, é um ponto de máximo. Ponto seguinte, menos 1. Agora este par de colunas aqui. Eu vejo que também não varia o sinal. Então, x igual a menos 1 é ponto de função decrescente. Por quê? Porque não troca o sinal e se mantém negativo. E por último, x igual a raiz de 2, esse par de colunas aqui. Então, x igual a raiz de 2 é ponto de mínimo. Novamente, por quê? Olha a figura do mínimo. Primeiro decresce sinal negativo para depois crescer. Portanto, x igual a raiz de 2 é ponto de mínimo. Eu aproveito para lembrar a você que assiste agora esse vídeo que só há 4 naturezas possíveis, ou seja, eu vou fazer o estudo da derivada primeira. Eu só posso concluir uma de 4 coisas. Então vamos colocar aqui o ponto crítico. Aqui vamos colocar variação do sinal. E aqui a natureza do ponto crítico. Então, digamos x igual a x1. X igual a x2. X igual a x3. E por
por último, x igual a x4. X igual a x1, o sinal varia de mais para menos. Portanto, eu concluo que é máximo. Como já falamos. Mais, menos, máximo. X igual a x2, menos para mais, mínimo. Então, menos para mais, decresce, menos, cresce, mais. Então, mínimo. X igual a x3, mais para mais. Então, eu tenho uma função que está crescendo e depois continua a crescer. Então, mais. Então, é um ponto de função crescente. A função é simplesmente crescente naquele ponto. E x igual a x4, menos para menos. Então, eu tenho decresce e continua a decrescer. Negativo, negativo. Decresce, depois continua a decrescer. Então, função decrescente. Ok? Então aí você tem mais 2 exercícios resolvidos e com uma explicação mais completa sobre a análise do sinal da derivada primeira, com a conclusão sobre a natureza de cada candidato, de cada ponto crítico.